filhas amadas do Pai. Então vamos continuar, né? E eu fico feliz de saber que você está aí com fome e sede da palavra de Deus. Fico muito feliz por você estar do outro lado, recebendo um pouco da parte de Deus. Queridos, vamos continuar? Olha, nós paramos naquele momento em que o servo Eliezer observava Rebeca indo e voltando, trazendo água aos camelos. Quero dizer para você que o Senhor está nos observando. Todo o tempo, nas situações mais simples do nosso cotidiano, Ele está nos observando. Ele está nos observando. E ele aqui fala que ele observava atentamente, para saber se realmente ia a termo aquele propósito, se ela era ela mesma, ou seja, era uma prova. E eu quero lembrar você que nós temos provas, e o Senhor, como um bom professor e mestre, Ele está observando como reagimos a essa prova, como respondemos a esta prova. E tomara Deus que nos ajude a sermos aprovadas nas lições que nós temos, nas provas que nós temos, não é? Eu me lembro, quando eu estudava, na 8ª série, eu tomei uma recuperação pela primeira vez. E eu fiquei muito triste porque eu vi muitos amigos e amigas saindo de férias. Haviam sido aprovados, mas eu e mais os outros que estavam ali em recuperação, nós tivemos que estudar tudo de novo e ficar mais 15 dias estudando e revendo matérias para fazer a nova prova. Sabe, existe um galardão para quem é aprovado. Existe um deleite. E aquele que é reprovado volta-se a um passo atrás para refazer, para consertar. Não é mesmo? Então, que Deus nos ajude. Quando Ele nos observar nas provas que nós nem imaginamos que é prova, que são provas, às vezes nós estamos tão desatentos que nós achamos que não é prova, é apenas uma questão do cotidiano. Mas o Senhor prepara situações inusitadas para saber aonde está o nosso coração, para saber como reagimos e como respondemos. Tudo Ele aproveita, tudo, para nos fazer ir a um nível mais alto, a um nível à frente. Amém? Estejamos atentas para sermos aprovadas. Então, querida, depois que ele observou atentamente, ela terminou de dar água aos camelos e ele tirou 2 pulseiras e um colar e deu a ela, né, um pendente de ouro e as pulseiras e entregou a ela e lhe perguntou: de quem és filha? Me diga, e será que na casa de seu pai há lugar para mim, para minha comitiva? E então ela disse: sou filha de Betuel. E ali a Bíblia diz que o servo Eliezer se inclinou e adorou ao Senhor. Que coisa linda. Verso 26 diz assim: então ele se inclinou e adorou ao Senhor e disse: bendito seja o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que não se retirou a sua benignidade e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor, conforme Abraão havia pedido. Ali estava a sobrinha de Abraão. Oh, mas que alegria que ele sentiu que o Senhor estava respondendo à oração de Abraão. E então ela saiu correndo, foi para casa, mostrou ao pai, ao irmão, à mãe, os presentes que havia ganhado, falou que ele era um servo do seu tio Abraão. E então, quando Labão viu aquelas joias com ela, ele foi até o homem
até Eliezer, que estava em pé junto à fonte ainda, e ele disse: venha, venha para casa, vamos para casa, porque estás aí ainda. Venha para casa, vamos te receber. Chegando lá, deram água, comida, palha para os camelos, fez-os descansar, a comitiva também, e então ele chamou o servo para entrar dentro da casa. E ele disse: vamos sentar à mesa, mas antes de se sentar à mesa é preciso lavar os pés. Ali era a casa do pai da noiva, Rebeca, a noiva. Ali era a casa do pai, existe um padrão para se entrar na casa do pai. Primeiro, esse servo foi saciado lá na fonte. Ele tinha sede, ela deu água para ele. E nós, quando temos esse encontro com o nosso Senhor, o Espírito Santo nos faz beber das águas do rio da vida, que só Deus pode nos dar. E aquilo sacia a nossa alma. E depois vamos para a casa do Pai. Ali tem uma mesa preparada, mas tem um padrão para se sentar à mesa na casa do Pai. O padrão é estar limpo. O padrão é se lavar no sangue do Cordeiro. Esse é o padrão. Nós viemos do mundo, nós viemos de uma situação de trevas, somos transportados para a luz. Precisamos fazer alguns consertos, somos lavados nesse sangue. Sentar à mesa fala de intimidade, fala de ministério, fala de serviço na casa do Pai. E ele então, lavado, ele se sentou à mesa. E interessante, quando todos começaram, fale de você, ele não falou dele. O servo disse assim: sou servo do meu senhor Abraão. Que coisa linda! Sentado à mesa, ele não sentiu nenhuma necessidade de falar dele mesmo, ele não sentiu nenhuma necessidade de falar de si próprio, quem era ele, como ele era um servo diferenciado, como ele era um servo preferido. Não, ele não falou disso. Quantos hoje são levantados para falar do que Deus fez, do que o Senhor fez, mas por muitas razões acabam falando de si mesmos, não é? Sabe aquele pregador que ele começa a pregar, ele lê um versículo, depois não se sabe para onde vai aquele versículo, porque ele fala todo o tempo da sua vida, das suas histórias, ele não fala do Senhor, ele não fala do seu Senhor, do nosso Senhor. Então, que lição para nós, que lição maravilhosa para nós desse servo, quando ele diz: sou servo de Abraão. O Senhor Deus tem abençoado muito meu Senhor. Ele se tornou grande, deu-lhe ovelhas, bois, prata, ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu Senhor, já era idosa quando ela deu à luz a um filho, e este deu a ele tudo quanto tem. E o meu Senhor me fez jurar que eu tomaria esposa para o filho das mulheres da casa de seu pai, e não dos cananeus, onde ele habita. Ai, gente, que coisa linda! Tudo que ele estava falando era exaltando o nome do seu Senhor, não é? E então ele contou toda a história, como ele veio andando, como ele orou, como ele pediu, como ele chegou à fonte. E considerando ainda a oração, apareceu Rebeca, que ofereceu água. Ele contou tudo em detalhes. E adorando, prostrei diante do Senhor Deus, o Deus do meu Senhor Abraão. Que coisa linda, não é? Que coisa linda. Eu quero dizer para você, eu quero parar por aqui hoje com essa meditação, sabe? Como temos nos sentado à mesa na casa do Pai. Qual tem sido a sua postura? Como você tem
se sentado à mesa na casa do Pai. Você se coloca numa posição de maior? Talvez você ocupa uma posição de liderança, de governo, e então você se coloca acima, ou você está ali como servo do seu Senhor. Porque existe um padrão. A Bíblia diz que o governo da casa do Senhor está sobre os ombros do Senhor. Não está sobre os ombros do homem. Nós todos na casa do Senhor, independente do que fazemos, seja aquele irmãozinho que está lá na portaria recebendo você com um sorriso, ou seja, o maior, o presidente daquela instituição. Diante do Senhor, somos todos servos. E o que importa é o quanto que cada um exalta o nome do Senhor e não o seu próprio. Mesmo que tem ministérios que levam o nome de pessoas, o nome do Senhor é que precisa ser exaltado. Somos todos servos na casa do Pai. O padrão é estar à mesa com os pés lavados limpos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, saciados pela água da vida. E quando estamos ali para servir na mesa, que a gente não se sinta privilegiado a ponto de achar que ali somente devemos ser servidos. Não é mesmo? Ele poderia ter pensado, chegou a minha hora aqui de ser servido, afinal eu represento o meu Senhor, então eu tenho um lugar de honra nessa mesa. Não, em momento nenhum o servo fez isso. Ele sabia que a única pessoa que ele iria exaltar era o seu Senhor. E esse Senhor, Abraão, tipifica o nosso Pai, o nosso Deus. Amém, queridos? Que você possa meditar nisso hoje. Você tem sido observado, eu tenho sido observada. Estamos sendo aprovados? Porque não tome como base o aplauso dos homens. Não tome. Isso não quer dizer muita coisa, não. Davi, durante muitos anos, não teve aplauso de ninguém. Ele foi, pelo contrário, pisoteado, humilhado, encurralado por muitos e muitos no seu caminhar até ocupar o lugar que Deus tinha para ele. E ele entendeu que esse lugar de rei era um lugar de servo do Senhor. Amém? Então, que sejamos também um coração humilde na mesa, nos colocando ali. Eliezer não falou dele primeiro, não se achou o maioral dos maiorais, né? Não. Hoje há muitos padrões errados na igreja. Muitos querem ser amigos dos grandes, querem estar à frente das coisas, querem fazer coisas, querem o seu nome como líder, não sei de quê, não sei de quê. Olha, queridos, quero dizer para você, sabe, às vezes eu oro por essas questões e eu posso sentir o asco do coração do Senhor em relação a essas coisas. Tudo que está na Bíblia é para nosso ensino. Essa postura do servo Eliezer precisa ensinar a todos na casa do Pai, todos nós. Todos nós. Quando nos sentarmos à mesa, nós precisamos entender, precisamos estar limpos, lavados pelo sangue, entendendo que estamos ali somente pela graça. Não foi por mérito nosso. E se estamos ali por um favor de Deus, é o nome dele que deve ser honrado, não o nosso. Nunca exclua, sempre inclua, porque a gente não sabe quem vai chegar, como vai chegar. Aparências enganam, não é mesmo? Então é isso. Vamos ficar por aqui hoje.
Vamos meditar nessa parte. Que história fantástica essa história. Existe um padrão na casa do Pai. Vamos observar. Nós somos a noiva. Nós somos a noiva. E o nosso Pai está em casa. Ele continua sendo o Senhor da casa. O governo da sua casa está sobre os ombros dele. Amém? Deus te abençoe. Voltamos em nome de Jesus, nosso bom Deus permitindo, com mais uma parte dessa história maravilhosa que o Senhor deixou registrado para que possamos crescer nele. Amém? Beijo no seu coração, fica com Deus.